Lá nos evangelhos, todas as vezes que você já ouviu falar de Jesus, das coisas que Jesus fez, né? Pensa aí, quantas coisas que Jesus fez lá no evangelho, não é mesmo? Ele curou muitas pessoas, ele libertou muitas pessoas, ele fez cego ver, ele fez paralítico andar, ele fez morto ressuscitar, ele fez mudo falar, ele expulsou demônios, ele fez muitas e muitas e muitas coisas. E por onde ele passava, ele fazia a diferença, não é? Por onde ele passava, ele transformava vidas, ele mudava histórias. E se a gente fosse contar tudo que ele fez, é muita coisa, não é? Aí quando Deus me lembrou desse versículo essa semana, que é um dos versículos que eu gosto muito, eu queria que colocasse, é João 21, 25. É o último versículo do último evangelho. Depois que a gente leu tudo que Jesus já fez, ele termina assim, dessa maneira. João 21, 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então pensa nisso. De tudo que ele fez, de tudo que a gente conhece que ele fez lá nos evangelhos, ainda foi muito pouco, porque tudo que ele fez não caberia nos livros. Agora eu te convido a ir além. Pensa em tudo que você ouviu que Jesus fez na vida de alguém que você conhece. Ou seja, a boa notícia é que ele ainda continua fazendo. E vou além. Pensa no que ele fez na tua vida. Se você for parar para contar tudo que ele fez na tua vida, não caberia nos livros também. Porque ele é um Deus que continua fazendo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, é esse Deus, é esse Jesus que está aqui nesse lugar nessa noite. E eu não sei o que você veio buscar, mas eu sei que ele pode fazer. Eu não sei, uma coisa que tem em comum em todas essas passagens que eu vi é que toda vez o que ele exigia é que as pessoas tivessem fé. Se você tiver fé, eu vou fazer. Então é isso que ele espera de nós nessa noite. Se você tiver fé, ele vai fazer hoje. Basta a gente crer, porque é esse mesmo Espírito que está aqui nesse lugar. Então é isso que nós viemos buscar nessa noite. E eu tenho fé que muitas coisas podem acontecer. Eu tenho fé que se ele quiser, ele pode curar, ele pode libertar, ele pode fazer o que ele quiser nessa noite, porque ele é o dono desse lugar. Então que você se coloque aí na presença dele nessa hora. Eu queria também te convidar nessa mesma hora para orar pela Tânia. É um pedido de oração que temos aqui, a Tânia, que o esposo dela se suicidou e a gente precisa orar pela vida dela também. Amém? Então se coloca aí na presença dele. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós cremos, ó Pai, que o Senhor é o mesmo Deus, ontem e hoje eternamente. Então nós cremos que é esse Deus que está aqui nessa hora. E nós queremos declarar, ó Pai, que nós temos fé. E que nós, Pai, nós iremos ver tudo de bom que o Senhor fará nessa noite. Eu não sei o que o Senhor preparou, mas nós estamos prontos para receber nessa noite tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor tome toda a direção, que o Senhor tome todo o controle, que o Senhor faça o que o Senhor quiser nessa noite, porque o Senhor é o dono da obra, o Senhor é o dono desse lugar, Pai. E nós nos sentimos prontos para receber. E nós temos fé, declaramos que temos sim fé para receber tudo que o Senhor preparou para nós. Então, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa usar cada um de nós aqui em cima desse altar. Que o Senhor possa usar, ó Deus, cada um que subirá aqui, cada um que for falar, ó Deus, que seja tremendamente usado pelo Senhor nessa noite. Que o Senhor tome todo o controle, toda a direção. Em nome de Jesus, que o Senhor faça grandes coisas na vida dos meus irmãos. E
também queremos apresentar a Ti, ó Deus, a vida da Tânia. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor seja com ela nessa hora, Pai. Nós não sabemos o tamanho da luta que ela está passando nessa hora, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe o que ela precisa. O Senhor sabe, ó Deus, o que ela precisa nessa hora. Então que o Senhor visite ela, Deus. Que o Teu Espírito Santo a console. Que o Senhor possa, ó Deus, fazer morada naquela casa, transformar também aquelas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e abençoamos essa vida, em nome de Jesus, Pai. E nós queremos nessa hora, Deus, Te louvar, Te engrandecer, Te adorar, porque o Senhor é digno, somente o Teu nome é digno de ser adorado nesse lugar. Amém? Aleluia.
sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia. Glória a Deus! Aleluia. Seja louvado o teu nome, ó Pai, para todo sempre. Aleluia. Glória a Deus. Esse Deus é maravilhoso. Um Deus tremendo, um Deus poderoso. É um Deus que não importa o tamanho da luta que você enfrente, Ele é um Deus que Ele está do seu lado o tempo todo. Amém? Não importa o que você está passando, o mais difícil que pareça, Ele está do teu lado, Ele está contigo o tempo todo. Aleluia. E nós passamos por alguns dias difíceis. Nós passamos por alguns dias de isolamento. Alguns dias que você pensa, e agora, meu Deus, como é que vai ser? Né? E como nós ouvimos hoje na escola dominical, existem muitas vozes tentando te fazer acreditar no contrário, tentando te fazer tirar o foco da voz que a gente tem que escutar, que é a voz de Deus. E hoje, mais do que nunca, existem muitas vozes tentando te fazer ter medo, tentando te fazer acreditar que não vai dar certo, que essa luta é muito grande, que essa luta é impossível. Existem muitas vozes querendo te dizer isso, mas a voz do Pai continua dizendo que Ele é contigo. Glória a Deus! Que Ele não saiu do teu lado. E durante essa luta toda, o que eu queria agradecer, eu agradeço a igreja, porque muitos e muitos irmãos mandavam uma mensagem, falavam assim: e aí, como é que você está hoje? E aí, tá tudo bem? E ó, irmã, eu só quero que você saiba que eu estou orando por você. Aleluia! Tamo junto nessa, sabe? Glória a Deus! Eu recebi tanta coisa gostosa lá em casa também. E eu glorifico a Deus, porque isso é igreja. Amém. Eu glorifico a Deus porque isso é uma família. E eu me senti muito amada. E eu senti mesmo que eu faço parte dessa família. Eu senti que eu tenho muitos irmãos aqui que eu posso contar. E mesmo aqueles que não mandaram mensagem, eu sei que também oraram. E eu agradeço porque isso é uma família, isso é igreja. É um pelo outro o tempo todo. E até me constrangeu, porque até me fez pensar: Deus, eu preciso também me importar com a dor do meu irmão. Sabe, isso é igreja. E eu senti o cuidado de Deus o tempo todo. E mesmo às vezes tendo medo, sim, todo dia de manhã eu acordava e eu cantava essa canção todos os dias. E essa canção me dava força, me dava esperança, sabe? E também os áudios do meu pai com oração. Meu Deus do céu, o que era isso? E essa semana eu fui na médica para ver se estava tudo bem. E eu contei para ela o meu histórico, porque eu tinha medo, sim, porque há 2 anos eu tive uma embolia. Então eu sei o que é uma falta de ar. E eu morria de medo de ter uma falta de ar. A médica falou: meu Deus, mas você não teve nenhuma falta de ar, porque o teu histórico, você tinha tudo para ter um caso complicado. Você tinha tudo para ter uma séria complicação. Não aconteceu nada. Eu falei: não aconteceu nada. Porque eu tenho um Deus que não vai deixar Aleluia! essa luta me matar. O desespero me tomar. Glória a Deus! Sabe, por mais pressão que seja, o controle está na palma das mãos dele. Aleluia! É Ele que toma conta das nossas vidas. Então não importa a situação que você está passando, é Ele que cuida de você. Não importa o tão complicado pareça a tua situação, é Ele que está no controle. Então
Então somente confia, porque Ele vai te livrar de todo e qualquer mal. Ele vai te fazer mais do que vencedor. Amém? Então vamos declarar isso. Aleluia. Declare, declare. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Declare novamente. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, ainda que falte o produto da oliveira e nos campos não produza o mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado na malhada e dos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação, porque Ele é Deus, Ele é a minha força. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei.
está conosco o tempo todo. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. 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 Eu passo a palavra ao meu pai. Bendito seja para todo sempre o nome do Senhor. Amém, queridos? Pode tomar o seu lugar aí, por gentileza. Eu queria que projetasse, por gentileza, Efésios, capítulo de número 5, a partir do versículo 15, por gentileza. Efésios, capítulo 5, versículos 15 a seguir. Bendito seja o nome do Senhor. Adorado seja o nome do Senhor. Aleluia. 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 Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria. Diga comigo assim, se você pode, aproveitando bem. Eu vou repetir essa parte. Diga assim comigo, aproveitando bem. Se você puder fazer pela última vez e colocar um pouco mais de ênfase na tua voz, diz assim, aproveitando bem. Aproveitando bem. Obrigado, queridos. Aproveitando bem cada oportunidade. Porque os dias são maus. Queridos, nós pela manhã estivemos aqui falando sobre a escola dominical, né, que tem sido uma bênção. Se você não tem, de alguma forma, sido assíduo ao frequentar, aqui você aprende muita coisa pela manhã e com certeza isso vai edificar a sua fé. Eu fiz um desafio para alguns irmãos que estiveram aqui. Nós estamos diante de oportunidades, diga assim comigo, oportunidades. E Paulo está dizendo ali para os Efésios, para aproveitarmos bem essas oportunidades, principalmente por estarmos vivendo dias maus, tempos ruins, tempos em que não são muitas as instituições que você pode confiar. Não são muitas as oportunidades que muitas vezes te são oferecidas, muitas vezes é aquela famosa que nem... Recebi algo agora, recente agora, de um plano, né? Não vou aqui esmiuçar, gratuito, acerca de algo, e conforme foi caminhando ali no meio tinha uma pegadinha. É aqueles brindes do aeroporto que você fala, vem aqui pegar um brinde. Aí quando você chega lá, você tem cartão de crédito? Aí o cara te dá uma revista de 3 anos atrás, que venceu, mas quer te vender uma assinatura de uma revista atual, é um brinde. Então nós temos oportunidades dessa natureza, mas hoje o Senhor está abrindo uma oportunidade para mim e para você, para estar lançando uma semente nesta terra. Nós não somos uma igreja que todo culto fica fazendo apelo financeiro, vocês são provas disso, mas nós estamos com um desafio, como igreja. Nessa semana tem muitas coisas que nós adquirimos para a conclusão de algumas partes da igreja, e chegou tudo de uma vez, atrasou, só que o boleto não atrasa, o boleto chega primeiro do que o produto. Então nós temos nessa semana alguns compromissos da casa, da igreja, a serem saudados, mas eu sei que o meu Deus, segundo a sua justiça, vai suprir em glória cada uma das nossas necessidades. Só que nós temos uma oportunidade, irmãos, e eu quero aproveitar ela, né? E quero também lançar esse desafio a você. Além do teu dízimo, que se porventura você vai trazer hoje, nós temos uma máquina de cartão de crédito ali. Você fala, pastor, eu posso fazer uma oferta em 2 vezes, em 3 vezes? Não sei. Eu não quero que você seja, de alguma forma, manipulado a fazer isso. Você vai receber 30, 60, 100, não.
Eu estou aqui apenas dizendo que é uma oportunidade de você semear numa terra boa, que realmente você mesmo sabe que a terra é boa. Amém? E nós não vamos fazer isso todo domingo, irmão. Por que não, pastor? Que o senhor não fica apelando financeiramente todo domingo? Porque eu sei os membros que nós temos aqui nesse lugar. Eu sei da tua fidelidade, eu sei que você é realmente uma pessoa que está sempre entendendo esse princípio de ofertar e dizimar. Mas hoje, especificamente, falamos pela manhã e estou falando novamente agora, nós temos uma necessidade, nessa semana, acerca de alguns compromissos, e você tem a oportunidade de contribuir com aquilo que o Senhor colocar no teu coração. Eu me fiz entender, queridos? Então, qual texto, pastor, que o Senhor vai usar aqui para falar que Deus vai me dar tanto a mais? Então, querido, Deus pode te dar infinitamente além. Mas Ele quer nessa hora simplesmente isso, que você entenda que há uma necessidade de socorrer a igreja. Se você realmente tem esse entendimento e pode fazê-lo, você tem a oportunidade, aproveitando cada oportunidade. Hoje nós estamos diante de uma delas. Amém, queridos? Então você que entende assim, se você quiser usar a maquininha, tem algum irmão ali que com certeza vai estar ali. Você que trouxe o seu dízimo e quer aí também fazer uma oferta alçada, nesse propósito, você tem a oportunidade de fazê-lo. Amém? Seja o nome do Senhor. Queridos, antes, tem alguns irmãos ainda que talvez estão se movendo ali, nesse sentido. Eu queria que você ficasse de pé, por gentileza. Queremos, nesse momento também, eu recebi um aviso por parte da nossa irmã, Alina Rosa, faz parte do grupo de intercessão da cidade. Nós temos um grupo de intercessão aqui, de várias igrejas, não é de uma única igreja, que se reúne aí há 20 anos praticamente, por aí, um pouco mais. Eu vi um dedinho fazendo assim. Um pouco mais de 20 anos tem intercessoras orando por essa cidade, orando para que a sua vida, a igreja de uma forma geral seja abençoada. E a líder desse grupo, a pastora Maria Cândida, eu sei que muitos aqui a conhecem, ela está precisando das nossas orações no dia de hoje. Ela foi acometida de uma doença que para a medicina, para os homens, é considerada uma doença grave. Mas é nessas horas que o nosso Deus é especialista em operar. Amém, querido? Então, se coloque agora na brecha, aproveitando também uma oportunidade de Deus usar aquilo que Ele confiou nas tuas mãos. Todo poder, toda autoridade me foi dada, disse Jesus, e Ele deu essa autoridade para a igreja. Como igreja, agora vamos fazer uso dessa autoridade, vamos orar pela pastora Maria Cândida, para que o livramento chegue, para que Deus, assim como tem feito, Ele é especialista nisso, Ele é o Deus que nos sara, Ele é Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. Eu sei que isso não é diferente na vida da pastora Maria Cândida. Amém, queridos? Pai, como igreja nós nos unimos
E cremos que há sim, Senhor, um poder, uma eficácia. O Senhor mesmo deixou escrito: muito pode em sua eficácia a oração de um justo. E nós aqui somos justificados pelo teu sangue, justificados pela obra que o Senhor realizou naquela cruz. E aproveitamos, Pai querido, a essa eficácia da oração para declarar que nós cremos no teu mover, no teu agir, na manifestação do teu poder, da tua graça, do teu amor, para agora, nesse exato momento, tocar onde o médico não consegue tocar, fazer o que o remédio não consegue fazer, intervir, cortar, arrancar, frustrar toda e qualquer tipo de iniciativa contrária. Pai, governa, liberta, alcança, cura, faz uma obra maravilhosa na vida da tua filha. E desde já, como igreja, Pai, nós tributamos a ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, porque reconhecemos que é o Senhor quem está com essa causa nas tuas mãos. Nós cremos no livramento, cremos no milagre, e fazemos isso, Senhor, como igreja agora, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, Aleluia. e graças a Deus. Amém, queridos. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, porque é o Senhor quem move a tua igreja, é o Senhor quem prepara a semente, é o Senhor quem dá semente ao semeador e pão ao que come, e é o Senhor também que multiplica as nossas sementeiras. Por isso, Senhor, haja multiplicação, haja, Senhor Deus poderoso, celeiros fartos. Papai querido, que a tua igreja possa ir além das muralhas, que a tua igreja possa caminhar, Senhor Deus, ó Pai querido, além do Jordão, que nós possamos a cada dia, Senhor, ir além do véu. É isso que o Senhor tem para nós. Então, Senhor, multiplica. Então, Senhor, abençoa. Então, Senhor, faz com que a cada dia a tua igreja tenha prazer em aproveitar cada uma das oportunidades. Nós te louvamos por essas entradas e sabemos que elas serão suficientes, porque o Senhor há de multiplicá-las para a tua glória, honra e louvor. É a nossa oração nesse momento, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Que o Senhor vos abençoe. Amém, aleluia. Tem um recadinho aqui de que os adolescentes terão ministração após o louvor. Amém? E no sábado que vem, aliás, todo sábado, nós temos culto de jovens. Amém? A igreja toda está convidada para o culto de jovens. Somos todos jovens aqui, né? E nesse sábado em especial, estará com a gente um grupo de louvor, Plenitude da Aliança. É isso, né, Renan? Então a gente está convidando a igreja para estar aqui honrando os nossos irmãos também, tá bom? O culto de jovens é maravilhoso, quem vem sabe, é uma delícia. Então venha, tá? Não perca essa oportunidade. Aleluia. A gente vai continuar adorando o nosso Pai, esse Deus que está conosco o tempo todo, esse Deus que nunca nos deixa só, e esse Deus que nunca te dá algo maior do que você pode suportar. Amém? E eu queria te convidar a não desistir, a persistir, continuar caminhando, continuar firme em Deus, porque não importa o quão difícil esteja, Ele está contigo e você vai vencer isso, porque Ele é o Deus Emanuel. Amém? Então vamos continuar adorando. Aleluia.
mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Bendito seja para todo sempre o nome do Senhor. Amém, queridos? Queremos abençoar as classes, abençoar cada professor, cada aluno, cada um dos que serão ministrados nessa hora, que haja uma unção, que haja uma manifestação da glória de Deus em cada uma dessas classes. É a oração que fazemos no nome poderoso de Jesus. Aleluia. Toma o seu lugar aí, querido, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Toda adoração, toda exaltação, ações de graças, reverenciamos, tributamos a Ti o louvor, tributamos a Ti a honra, a glória, Te adoramos, Senhor, Te exaltamos, ó Santo, ó Eterno, ó Todo-Poderoso Deus. Ser engrandecido, adorado, exaltado, reverenciado nesse lugar. Toma o Teu lugar, Senhor, faz a Tua vontade, fala aos nossos corações, tenha liberdade, Senhor, não te detenhas pelo fato de eu estar com esse microfone, eu estar aqui, mas me enxergue como de fato sou, apenas um vaso, um instrumento nas mãos de um oleiro excelente, que tem cuidado de cada vaso e com certeza vai continuar cuidando nessa noite, em nome de Jesus. Recebe, Senhor, as nossas, ó Pai querido,
nossas palavras de gratidão, de adoração, de exaltação ao Teu nome, por reconhecermos que, assim como Samuel, todos nós aqui podemos declarar: até aqui o Senhor tem nos ajudado. Bendito seja o nome do Senhor. Quero louvar a Deus por todos que nos visitam, você que está aqui pela primeira vez ou de alguma forma nos visitando nessa noite, seja bem-vindo. Que o Senhor te abençoe de uma forma toda especial, fale ao seu coração, e que ao sair por essas portas você tenha esse entendimento: valeu a pena, eu recebi, eu não saí da mesma forma que eu entrei, mas Deus me deu uma direção. Amém, queridos? Eu estive meditando e tem uma palavra que o Senhor trouxe ela ao meu espírito por esses dias. No último domingo eu estava até pronto para pregá-la, mas houve um mover da parte de Deus um pouco diferente, e louvado seja Deus por isso. E buscando em Deus essa semana, eu entendi que é um momento de estar passando essa mensagem para a igreja. Muitas vezes, amados, nós ouvimos aqui pelos louvores que foram aqui ministrados a Ele, que tudo está nas mãos dEle. Eu vou repetir: que tudo está nas mãos dEle. Eu quero ir um pouco além. Não apenas está nas mãos dele. Quando ele se expressa pela boca do seu profeta, no capítulo 43, no versículo 13 de Isaías, esse Deus se declara a mim e a você dizendo: antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Ei, nem só está nas mãos dele, como também não escapa. Antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem me impedirá? Mas nós nos deparamos com algumas experiências, queridos, que nos fazem refletir um pouco que muitas coisas que estão nas mãos dele, ele pode entregar nas tuas mãos, nas minhas mãos. Ele pode repartir, ele pode confiar, ele pode vocacionar, e ele faz isso até hoje, continua fazendo. E tem muitas coisas que nem você nem eu consegue compreender em dado momento, e por isso você e eu, às vezes, nós vamos aprender aqui. Não sei se eu vou conseguir finalizar a mensagem, mas se eu não conseguir também, eu estou bem tranquilo, porque afinal de contas eu já aprendi a descansar nele e saber que o controle sempre está na mão dele. Talvez eu não termine essa mensagem hoje, e eu vou achar muito bom se isso acontecer. Mas em dado momento, querido, nós também temos algo que nós não compreendemos, e por isso sofremos, nos afligimos, nos angustiamos, e passamos por lutas que talvez não eram necessárias se nós entendêssemos, compreendêssemos. Mas a nossa compreensão muitas vezes foge a esses princípios aqui e até aqui colocados, que tudo está nas mãos dele, e não só está nas mãos dele, como não escapa. Você está na palma das mãos dele. Jonas não escapou, Moisés não escapou. Tentaram até escapar, mas ele trouxe de volta e colocou de volta no caminho. O caminho dele é perfeito, a palavra dele é provada, ele é um escudo para todos aqueles que nele confiam. Mas muitas vezes nos deparamos, queridos, e me tolere um pouco aqui, vou fazer uma alegoria, uma ilustração de algo que aconteceu esses dias. Estava junto aqui o pastor Marcos, estava o diácono de Paula, e tivemos um tempo aí, não sei, uns 20 e poucos dias,
não sei se faz um pouquinho mais do que isso, 30 dias. E fomos pescar, aleluia. E no meio da pescaria, né, quem mandou largar a rede, né? Aí daqui a pouco a Fernanda liga pro De Paula, aleluia. E o De Paula fala, eu peguei um tucunaré. Meu Deus. Eu brinquei com ele, né, que nesse tempo agora os tucunaré tá desovando. E ele pegou um que tinha acabado de ser desovado ali. Era um pouquinho maior do que a isca, mas bem pouquinho. E ele mais do que depressa ali, né, eu peguei um tucunaré. E o barco tem um viveiro ali, onde ficam as iscas vivas quando a utilizamos. Mas ele imediatamente pegou aquele tucunarezão, aleluia, e colocou no viveiro. 15 centímetros, bem medido, mas não dava. E passou um tempo, queridos, nós não estávamos num dia muito bom, né? Assim como a pescaria aqui da música não foi muito boa. Eles estavam lavando a rede ali, desanimados. E foram ali vocacionados a voltar a pescar. Continuamos pescando. Começamos a pegar umas piranhas. Começou a colocar junto no viveiro. Eu fiquei com uma dó daquele tucunaré, irmãos. E imagino o medo que ele estava sentindo ali. E as piranhas eram bem maior do que o tucunaré. E o tucunaré... Mas, queridos, em dado momento nós começamos aqui interceder de uma forma assim veemente, para que ele tivesse misericórdia do tucunaré. Irmão, isso cresce. Solta esse peixe. Isso é crime ambiental. E brincadeiras à parte, porque a gente vai pescar não tanto pelo peixe, mas pelo momento que a gente tem ali de estar em comunhão. E é maravilhoso que ali a gente... Mas com muita insistência, não deu tempo ali de... Mas a insistência foi grande para ele soltar o tucunaré. Mas ele resistiu ali, irmãos. Não, isso aqui dá 2 filezinhos. Rapaz, isso cresce. Mas espera lá, deixa eu falar para você por que eu quero usar essa ilustração. Porque quando ele foi convencido que podia soltar o tucunaré, então eu entrei em cena, Carlos. E eu tentei capturar o tucunaré, eu queria pegar o tucunaré. Mas eu não queria pegar o tucunaré com uma intenção má. Eu estava querendo fazer um benefício a ele. Eu estava querendo ajudá-lo. Eu estava querendo dar uma oportunidade a mais a ele. Eu estava querendo dizer, você tem possibilidade de crescer, você não vai morrer, esse não é o teu fim, você pode ir além, você pode fazer mais, você pode continuar. E eu tentei ali capturar. Jesus, eu peguei ele várias vezes, irmão, eu segurava ele, eu segurava, falei, rapaz, estou querendo te ajudar, mas tá difícil. Você vai acabar indo pro óleo quente. Você vai acabar sendo frito. Irmãos, e foi muita insistência minha para segurar aquele peixe, porque o peixe era tão grande que ele vazava pelos meus dedos. Até que eu peguei aquele peixe e consegui devolver ele para a água. Aleluia. Então você vai entender que muitas vezes Deus trabalha com a gente dessa forma. Ele quer realmente que você e eu continue nas mãos dele. E você não escapa dali, ele vai te moldar, ele vai te capacitar, ele vai te instruir. E você vai crescer, você vai se desenvolver, você vai dar mais fruto. Você vai estar muito melhor a cada dia, querido, deixando ele trabalhar. Mas muitas vezes a gente acaba sofrendo, porque a gente está sempre pensando no pior. Eu fico pensando que aquele tucunaré fala, o que vai acontecer agora? Agora há pouco alguém espetou minha boca. Agora eu estou numa captura aqui. O que esse cara quer? Mas eu estava só querendo ajudar. Deus quer falar contigo e comigo nessa noite. Eu vou repetir.
Deus quer falar contigo e comigo nessa noite. Deus tem um controle, Deus tem uma direção, mas muitas vezes a minha falta de compreensão, a tua falta de entendimento, faz você sofrer, faz você adoecer, faz você se afligir. E é nessa linha, dentro desse pequeno alicerce, que Deus quer então falar conosco nessa noite. Você está comigo? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Bendito seja o nome do Senhor. Lucas 2, Evangelho de Lucas, capítulo 2, mesmo assentado, com toda a reverência ao Senhor e a sua palavra, versículos 39 a seguir, por gentileza. Bendito para todo sempre seja o nome do Senhor. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuraram-no entre os parentes e conhecidos, e como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, e não vai ser diferente nessa noite, e todos os que o ouviam, não vai ser diferente nessa noite, admiravam a sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu, diga comigo, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Diga assim comigo: e eles não compreenderam. Mais uma vez: e eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Coloca por gentileza aí, meu amigo, revista e atualizada, o 2:48. Pouco antes. Assim que seus pais o avistaram, ficaram perplexos. Então sua mãe o inquiriu: Filho, por que agistes assim conosco? Teu pai e eu, diga assim comigo, aflitos, estamos à tua procura. 49. Eles respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? 50. Diga assim comigo: não compreenderam, porém, as palavras que lhes disseram. Querido, toda vez que você não compreende um trabalhar de Deus, toda vez que eu não compreendo um trabalhar de Deus, você pode ficar ansioso. Ei, você não pode apenas e tão somente ficar ansioso. Muitas vezes você vai se angustiar. Você vai passar por momentos de aflição, de angústia, de tribulação. Não é porque Ele não está fazendo a coisa certa, é porque você e eu não estamos compreendendo. Você está comigo? E todas as vezes que eu não compreendo, eu passo por essa situação de me afligir,
de me angustiar. E isso pode agravar um pouco mais. Eu quero navegar um pouco aqui entre o Novo e o Velho Testamento. E creio que o Senhor vai nos dar 3 passos. Diga comigo, 3. Para você compreender. Independente da situação que você possa estar vivendo. Porque quando nós não compreendemos, irmãos, nós temos essa ansiedade, essa aflição de espírito, essa inquietação. E nós corremos o risco de adoecer. Tem bem tranquilidade para passar isso para vocês de uma forma calma, um pouco diferente até do que eu prego. Porque o Senhor precisa nos preparar para algo grande que Ele quer fazer com a igreja nos últimos dias da face da terra. Ei, querido, Jesus quer te fazer ir além. Assim como não foi o fim daquele peixe e alguém queria fazer ele crescer, Deus quer e requer de mim, de você, crescimento nesse tempo. Deus continua, sabe, querido, continua com o mesmo propósito de mostrar a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Mas muitas vezes, se nós não prestarmos uma certa atenção, essa nossa falta de compreensão, essa nossa falta de entendimento, vai continuar fazendo você ser aflita, aflito, angustiado, ansioso, ansiosa. Mas Deus me prometeu, mas Deus falou, mas eu tenho promessa de Deus, e tudo isso é verdade. Mas eu quero voltar a repetir: continua tudo na mão dele. E tem uma coisa, da mão dele não escapa. E ele vai fazer o melhor para você. Eu é que sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Eu não tinha um pensamento de mal para com aquele peixe. Deus não tem um pensamento de mal a teu respeito. Deus tem um pensamento de paz para te dar um futuro e uma esperança. É por isso que Ele quer falar contigo nessa noite. Quer ver que coisa, amados? Vamos continuar nessa mesma direção. Daniel, capítulo de número 9. Daniel, vai no 8. Daniel, capítulo 8. Eu não quero aqui, você pode até na sua casa fazer isso, se você tiver essa curiosidade acerca de um momento em que ele estava na cidadela de Suzã, ali perto do rio Ulai. Ele teve uma visão, assim como o Senhor vai dar e tem dado visões para a igreja nesse tempo. Deus trabalhou com ele naquele tempo para que ele entendesse o mover de Deus ali naquele contexto. Esse Deus não muda, irmãos, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas dentro dessa visão de um carneiro e de um bode que ele teve aqui na cidadela de Suzã, olha o que acontece com o profeta Daniel. Que profeta é esse, pastor? Esse que você sabe muito bem qual foi a conduta dele ali no meio de todo aquele contexto, como ele se sobressaiu, passou reinos, mas Daniel não passou. Mudava o governante, mas Daniel permaneceu até o 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, porque ele se manteve fiel e Deus o honrou. A cada passo que ele dava, Deus era com ele. Ei, e esse mesmo Deus é contigo. Mas ele teve uma visão, e essa visão ela é excelente, algo que Deus queria manifestar a ele, fazê-lo entender. Tanto é que Daniel é um livro apocalíptico. Deus o revela coisas ainda que eram para ser seladas e guardadas até o tempo do fim. Esse homem teve experiências maravilhosas, ei, e você terá maiores, se a gente entender o que Deus quer de mim e de você nesse tempo. Mas ele teve uma visão, e no versículo de número 27, põe um pouquinho antes, por gentileza, queridos. Põe no 26, para entender um pouco melhor o contexto. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Deus não está apenas preparado e pronto para te revelar coisas desse contexto,
Mas Deus pode te preparar para o futuro. Deus pode te mostrar além. Deus pode fazer infinitamente mais, além do que pedimos e além do que pensamos. E Deus estava se manifestando assim a Daniel. Eu, Daniel, diga assim comigo, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, diga comigo, e não havia quem a entendesse. Olha, querida, a falta de entendimento, mais uma vez aqui, de algo que Deus queria fazer, e Deus quer fazer coisas tremendas nesse tempo que nós vivemos. Mas se nós não entendermos, nós não compreendermos, e não acessarmos essa compreensão, termos essa curiosidade. Muitas pessoas me perguntam muitas vezes, pastor, eu não sei bem direito qual é o meu chamado. Mas Deus vai responder para você nessa noite. Muitas vezes há um apelo, pastor, que o Senhor está me chamando para fazer a obra, e eu quero fazer a obra, mas não sei como fazer. Fica tranquilo, se esse é o teu caso, você não vai sair daqui sem resposta. Pastor, tem muitas coisas que eu não entendo. Eu também tenho muitas, irmãos. Mas eu aprendi a usar essas chaves. Eu já entendo tudo, ai de mim que vou perecendo. Mas eu tenho conseguido entender muitas coisas. E tenho sofrido menos. Eu quero voltar aqui. Os pais de Jesus aqui, José e Maria, eles ficaram aflitos, ficaram angustiados, porque eles não entendiam o que Jesus estava falando. Daniel aqui ficou enfermo. Diga comigo, enfermo. Coloca lá de novo, 27. Eu, Daniel, enfraqueci. Diga assim comigo, enfraqueci. E querido, tem pessoas que enfraquecem tanto na fé que muitos estão desviando, principalmente nesse tempo, pois não compreendem, e por não compreender e não procurar compreender, enfraquecem. Estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem entendesse. Agora eu quero fazer um alicerce aqui para a gente começar então a pontuar algumas coisas. O que Deus requer de mim e de você nesse tempo? Quem quer saber? Não, só se mais de 100 pessoas levantar a mão, não vou falar não. Para tirar um pouco, você estava meio sisudo já. E fica tranquilo que a mensagem é light. Talvez um pouco profunda, mas ela vai te ajudar muito, se você se aplicar a colocá-la em prática. Olha que coisa interessante, irmão. Vamos voltar para o capítulo 5 de Efésios, que nós já utilizamos aqui nessa noite. Capítulo 5 de Efésios, a partir do versículo 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Porquanto vede prudentemente como andais, diga comigo, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Uma revista atualizada, por favor. Mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Revista e corrigida. Pelo que não sejais insensatos, diga assim comigo, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Queridos, é aqui que eu quero começar. Porque quando você entende qual é a vontade do Senhor, você descobre que ela é boa, perfeita e agradável. Quando você entende a vontade do Senhor, ou você procura compreender a vontade do Senhor, a tua aflição acaba. A tua angústia desaparece. Você não vai ficar enfermo. Você não vai se enfraquecer. Pelo contrário, esse entendimento, querido, vai ser uma mola propulsora para você atingir o teu objetivo.
para você alcançar o teu alvo, para você caminhar com certeza que fiel é o que te prometeu. Então, querido, Deus, pela vida do apóstolo Paulo, está dando esse entendimento à igreja, aos Efésios, e ele está dizendo isso: é um tempo de nos despertarmos, nos levantarmos e não nos tornarmos insensatos, não agir com insensatez, com falta de juízo. Porque todas as vezes que eu ajo de forma insensata, eu estou agindo sem refletir, sem meditar, sem procurar saber qual é a vontade do Senhor. E é muitas vezes nesse contexto que eu passo os pés pelas mãos e eu vou atrair aflições, angústias e situações que vai me ferir, que vai me machucar. Eu vou como Elias, que tinha todo um contexto, mas ele entendeu que ele estava só. Mas havia 7.000 que não tinham dobrado o joelho a Baal. Mas ele entendeu naquele contexto que ele estava só, ele se enfraqueceu, saiu do caminho, ele caminhou, 1 Reis 19:4, ele se levantou e caminhou para aquela caverna. Deus não mandou ele para a caverna, mas pela falta da compreensão da vontade do Senhor, ele fugiu para a caverna. Deus chega lá e fala: o que fazes aí, Elias? Eu tenho sido zeloso. Você conhece toda a história. E Deus então fala com ele: levanta, volta para o teu caminho. Querido, Deus tem um caminho para mim e para você. Só que quando você não compreende, você se torna insensato, e eu também. Elias se tornou insensato no momento. Jonas se tornou insensato em algum momento. João e Tiago se tornaram insensatos quando chegaram na aldeia de Samaritano. E eles pediram pousada, e o aspecto deles era quem decididamente estava indo para Jerusalém. Eles não foram recebidos. E eles, sem compreender a vontade do Senhor, eles chegaram para Jesus e disseram assim: o Senhor quer que a gente manda fogo? Olha, querido, todas as vezes que nós agimos sem compreender, nós nos tornamos insensatos. E essa insensatez, ela pode te levar a realmente um enfraquecimento, ela pode te levar a angústia, ela pode te levar a realmente desvio, ela pode te levar, queridos, como muitos que talvez você conhece, não estão mais na mesma fé que você está. E bendito seja Deus que tem te preservado em fé. Mas Deus não quer só te preservar em fé, quer que você se desperte nesse tempo, se levante, procure compreender qual é a vontade dEle, porque Deus quer te levar além. Vou repetir. Deus não quer a tua angústia, Deus não quer a tua aflição, Deus não quer a tua ansiedade, Deus não quer teu enfraquecimento, muito pelo contrário. Tem um dever na Bíblia, em Lucas capítulo 18, que é o dever de orar sempre. Diga comigo: dever de orar sempre e nunca desfalecer. Quando que eu desfaleço? Quando eu não compreendo e tomo atitudes insensatas, sem compreender qual a vontade do Senhor. Eu quero partir para o primeiro passo, que com certeza vai te ajudar. Me ajudou inúmeras vezes, outras eu não consegui, por falha minha mesmo. Mas teve tantas situações, irmãos, inúmeras situações, que naquele contexto que eu estava vivendo, o Senhor falava claramente comigo, de uma forma tão sobrenatural, que todo aquele peso, toda aquela tribulação, aquela coisa desaparecia assim, ó. E Deus vai falar contigo também nessa noite, nesse sentido, em nome de Jesus. Daniel, ele enfraqueceu. Daniel esteve enfermo alguns dias. Daniel não entendeu a visão. Daniel, a Bíblia diz ali de tudo que ele passou. Mas capítulo 9 de Daniel, por gentileza. Quero passar aqui a primeira chave que pode abrir o teu entendimento. Diga assim comigo: a primeira chave que vai me fazer entender. E pelo fato de eu entender, não vai haver angústia, não vai haver aflição,
não vai haver enfraquecimento, você não vai apostatar da fé, você vai ser edificado e vai enfrentar, seja qual luta for, e vai atravessar do lado de lá e cantar o hino da vitória. Capítulo 9. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, diga assim comigo, entendi pelos livros. Mais uma vez, entendi pelos livros que o número de anos, só até aí, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Deixa eu passar algo para você aqui, amados. Por esses 66 livros, vou repetir, por esses 66 livros, em um deles, esse homem que estava enfermo, esse homem que enfraqueceu, ele então buscou o entendimento. E ele buscou o entendimento, como Deus está falando para mim e para você, procure compreender qual é a vontade do Senhor. E ele mergulhou nesses livros, nos pergaminhos, e quando ele se deparou com o escrito do profeta Jeremias, no capítulo de número 29, ele encontrou essa expressão, que o tempo em que as assolações, o tempo em que aquele cativeiro, o tempo em que aquela situação adversa iria durar era 70 anos. Ei, deixa eu passar algo para você aqui. Não importa qual é a assolação, qual é o cativeiro, qual é a circunstância, não importa, você ouviu aqui e você pode entender por esse livro, no Salmo 30, versículo de número 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se eu entendo, querido, por esse livro, que não importa qual é a situação, está escrito ali, que vai chegar um tempo que ela vai cessar, ela vai acabar. E quando ele se deparou com isso, ele sabia exatamente quantos anos eles já estavam naquele cativeiro. E foi dali que ele suscitou força para entender o amanhã, para entender que realmente tinha uma esperança. Sabe, querido, aqui nesse livro, que muitas vezes ele fica empoeirando, me desculpe a minha franqueza, Deus não está me revelando ninguém, mas esse livro não é um livro para ficar em cima, como uma decoração, ele não é um amuleto. Tremendo que em muitos lugares esse livro ele se transforma em um amuleto, as pessoas colocam ali, mas é um tempo, querido, que o Senhor vai revelar muitas coisas para nós pelo livro. E nesse livro você vai entender muitas coisas. Nesse livro nós vamos entender coisas tremendas. Daniel venceu, Daniel superou, Daniel teve esperança, Daniel foi motivado, Daniel deixou a fraqueza, se levantou, porque ele sabia que aquela assolação estava passando. Nesse livro você encontra, querido, pessoas como Ananias, Azarias e Misael, que tiveram todo aquele contexto, mas passou. Você encontra, querido, o teu Senhor dizendo assim: no mundo você vai ter aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o DNA dele está em você. Você é intitulado mais do que vencedor. E se você sabe que você é mais do que vencedor, não importa qual é a tribulação, qual é a angústia, qual é a adversidade, vai passar. Vai abrir. Deus vai agir. Ele pode te tomar pelas mãos e te conduzir em triunfo. Não tem
nada que Ele não possa fazer. Mas eu só vou entender, irmãos, muitas coisas se eu tiver fome e sede pelos livros. Pelos livros eu vou entender muitas coisas. A falta da leitura desse livro enfraquece. A leitura desse livro fortalece. Quantas situações, irmãos, que eu estava em... e simplesmente o Espírito Santo me dava um texto, e eu rapidamente eu levantava daquela situação, eu já não era mais a mesma pessoa. Porque esse livro é lâmpada para o teu pé e luz para o teu caminho. Esse livro é o livro que você vai encontrar a cura. Você vai para o Salmo 103, versículo 3, ele vai falar sobre isso. É Ele. Te perdoa de todos os teus pecados e te sara de todas as tuas enfermidades. Nesse livro que você vai encontrar em João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, nada vai te aprisionar. Nesse livro você vai encontrar, conhecereis a verdade vos libertará. Nesse livro você vai encontrar em João 17,17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É nesse livro que a ciência ficou milhares de anos pesquisando planetas, é uma guerra, é uma luta para saber como que é, se a Terra é oval, se a Terra é plana. Mas nesse livro está escrito que ela é um círculo. Os cientistas ficaram mais de 1000 anos para descobrir isso, mas está escrito nesse livro. Tem muitas coisas nesse livro, irmão, que vai te dar entendimento e vai mudar a tua sorte. Seja amigo desse livro. Volte a ter tempo de meditação, porque senão a gente corre o risco de se tornar um crente domingueiro. Me perdoe pela expressão. A gente se alimenta com algumas porções de domingo, mas a gente passa depois de segunda a sábado, nós vamos nos tornar espiritualmente fracos. Mas esse livro te fortalece. Amém? Deixa eu passar o segundo passo. Que muitas vezes só a leitura do livro não vai te dar toda a resposta, embora ela vai te dar muitas respostas. Mas você pega situações como Davi enfrentou, você pega situações como eu me deparei certa feita, e eu já contei aqui algumas vezes, talvez isso é até repetitivo, mas eu sinto de partilhar com vocês de uma forma audível que Deus falou comigo. Dentre as algumas vezes que Ele falou comigo de uma forma audível, essa foi uma delas. Eu já não aguentava mais, porque todo aniversário praticamente do meu filho tinha um acidente. Alguma coisa acontecia, ou a gente estava num momento de alegria, num jantar da Donep, acontecia alguma coisa. E pelo fato de você não entender, você se angustia, você enfraquece, você se aflige. Nós já falamos sobre isso. Depois que o carro, ele já tinha uns 3 acidentes ou mais, 3 ou 4, bem parecidos. Numa ocasião eu estava na minha casa a minha esposa foi para o mercado fazer as compras e chegou e abriu
porta-mala do carro para descarregar os produtos. Eu estava do lado de fora, sem saber que o porta-mala estava aberto. Eu acionei o portão. No que eu acionei o portão basculante começou e pegou e amassou o carro. Ele já tinha outrora sido amassado em outras ocasiões. Querido, naquele momento, eu me dirigi a ele e falei: Senhor, eu não estou entendendo. Senhor, o porquê que esse carro, mais uma vez, está passando por essa situação? Deus falou comigo como eu estou falando com você. Ele falou assim: você não disse que é uma carroça? Eu havia, no meu coração, eu tive alguns carros 2.0, 16 válvulas, enfim, e teve um tempo que a patroa queria um Peugeot Soleil 1.0, que o primeiro carrinho redondinho que saiu, depois veio o Gol, depois começaram a arredondar tudo aí. Mas o primeiro que chegou no Brasil com esse formato arredondado foi o Peugeot Soleil 206. Ela queria de todo jeito um carrinho daquele. Eu havia passado por uma situação de dificuldade financeira. Deus fez uma obra que no mesmo ano reverteu todo aquele cenário. Me sobrou em caixa, em espécie, para comprar o carro dela à vista. Mas era o sonho dela, só que eu não queria dar a ela aquele carro, embora era o carro que ela queria. Mas eu estava lutando, dizendo para ela que aquele carro não era o carro. E vai. Vamos para Rio Preto no retorno do médico, vamos para Rio Preto fazer alguma coisa e tá andando com o carro. Chegava em algum lugar que tinha que ultrapassar alguma carreta, alguma coisa ali, que tinha que usar um pouquinho mais o acelerador para sair daquele congestionamento. Você pisa num 1.0, ele não responde igual um 16 válvula. Eu colocava a mão fora do carro e fazia assim, ó. Não ri não, que você já fez coisa pior. Insensato. Insensatez é isso, irmãos. Não vou só relatar o que o Tiago e o João fez, que alguns fizeram. Muitas vezes a gente se torna insensato. Mas ei, deixa eu acrescentar um pouco. Não era só isso. Aí ia passar na pista que tinha aquelas blu, 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 blu. Quando não estava bem recapeada, o carro batia um pouquinho, fazia um barulhinho, de Paula. Jesus, parece uma carroça. E passou o tempo, irmão. E passou um tempo. Um dia eu estava pegando um carimbo ali perto do esquinão, tinha um carimbeiro ali, estacionou o carro ali. Como? Camila, isso, obrigado. Aleluia. É nós. Auxiliador, irmão, adjutora. Aleluia. Eu parei para pegar o carimbo e tinha um advogado ali, o Ciabote. Eu fiz uma rima com outra coisa parecida, mas deixa isso para lá. Ele tinha uma carroceria, uma C14 lá, tal, C10, uma carroceria de madeira. E esse cara afastou essa caminhonete para sair dali. O carro estava atrás, ele não viu. E ele subiu em cima do capô do carro. Rasgou, foi lá uma luta para receber R$100 daquele homem. Já falei o nome. Escapou, fui insensato de novo. Mas foi uma luta, mas não ficou R$100, ficou muito mais e o carro ficou retocado. Outra ocasião aconteceu outra coisa. E começou. Mas esse dia na minha casa foi a gota d'água. Eu falei: Senhor, o que está acontecendo? Não aguento mais arrumar esse carro. E o Senhor falou comigo claramente: irmãos, você não disse que é uma carroça. Ou seja, ia se tornar uma carroça. Porque eu fui insensato, em vez de eu dar a Ele ações de graças, louvor, porque Ele permitiu que eu comprasse aquele carro à vista, era um desejo, era um sonho dela.
não tinha esse carro aqui em Rio Preto, não tinha o carro que ela queria em Araçatuba. Nós fomos buscar esse carro em Ribeirão Preto. Olha isso, irmãos. E Deus preparou da cor que ela queria, do jeito que ela queria. E era algo que Deus tinha concedido, um desejo do coração dela. Mas a minha insensatez fez com que eu pronunciasse, sentenciasse coisas ali, que estavam ali, se cumprindo naquele carro. Quando ele disse isso, você não disse que vai se tornar uma carroça, eu comecei a chorar. Eu me arrependi, eu me humilhei, eu pedi perdão a Ele e disse: Senhor, eu retiro todas as palavras que eu mesmo lancei sobre esse carro, e quero te agradecer, e quero declarar que enquanto esse carro for nosso, esse carro é bem-vindo aqui, esse carro é bênção do Senhor, esse carro é um presente do Senhor. Eu te louvo, eu te bendigo e te exalto pela aquisição desse bem. E quero ir além. Quando nós precisarmos vender esse carro, a pessoa que vai adquirir esse carro, ela será muito feliz com esse carro. Esse carro vai ser um carro que não vai dar oficina. Esse carro vai ser um carro que ele vai ser isso. Ficamos ainda um bom tempo com aquele carro, irmão. Eu acredito que nem mosca pousou mais nele. Mas, querido, isso acontece com Davi em 2 Samuel 21. Davi herda uma dinastia, um reinado ali, em que o seu antecessor, ele havia quebrado uma aliança com os gibeonitas, uma aliança que nem Saul houvera feito, uma aliança que Josué fez, quando aquele povo chegou maltrapilho ali, trazendo ali vestes rotas, trazendo ali pão bolorento, trazendo ali aquilo ali, que eles simularam ser quem eles não eram, porque eles sabiam que onde o povo de Deus estava chegando, estava conquistando. Ei, e não é diferente, o povo de Deus chega para conquistar, isso ainda é hoje. Se nós entendermos o trabalhar de Deus, você é um conquistador. E os gibeonitas então, eles fizeram um estratagema ali, e eles conseguiram. Por que que Josué fez uma aliança com eles? Diga assim: porque ele foi insensato. Ele não procurou saber a vontade do Senhor, se era para fazer ou não, mas fez aliança. E quando se faz aliança, não pode quebrar. Então Josué fez aliança, Saul quebrou a aliança, e agora Davi está passando fome. Olha a seriedade, querido, geracional. Mas acontece que Davi precisava saber o que estava acontecendo. Afinal, o próprio Deus disse: eu encontrei Davi, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. O próprio Deus testemunhou acerca de Davi. O próprio Deus achou Davi, não foi Davi que achou Deus, foi Deus que achou Davi, como ele me achou e te achou um dia. Mas ele está passando por um período de fome, 3 anos, de ano em ano. Diga assim comigo: Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe respondeu. Está acontecendo isso por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque Saul quebrou uma aliança com os gibeonitas. Davi se levanta, vai até o líder dos gibeonitas, conserta com eles. Que satisfação, ou o que é que vocês requerem para que nós venhamos resolver essa situação? O preço foi alto. Eu não quero entrar nos pormenores, porque toda quebra de aliança provoca morte. Você vê igrejas sofrendo, irmão, por quebras de aliança. Você vê pessoas sofrendo por quebras de aliança. Você não é obrigado a fazer aliança, mas eu quero morrer nesse ministério, porque foi aqui que o Senhor me plantou. Independente de qualquer cenário, irmão, vocês oram para mim morrer, vocês me aguentam. Quebra de aliança, Malaquias 2,14, causa: o Senhor extirpará das tentas de Jacó o homem que fizer isso. Quando há uma quebra de aliança, existe morte. Mas foi dessa forma que Davi entendeu a vontade do Senhor. A vontade do Senhor era que houvesse um conserto, e Davi entendeu a vontade do Senhor, se consertou com os gibeonitas,
depois disso, diga assim comigo, e depois disso, Deus se aplacou para com a terra. Sabe o que aconteceu? A fome acabou. Ei, querido, eu não sei o que você está passando, mas se Deus te der entendimento, tudo isso acaba. A assolação acaba, sofrimento acaba, a tristeza acaba, o abatimento acaba, o teu enfraquecimento acaba. Deus te levanta. Ele está falando para mim e para você: desperta e procura compreender qual é a vontade do Senhor. Não seja insensato, mas busca compreender a vontade do Senhor. Querida, a vontade do Senhor não vai cair de paraquedas no teu colo. Primeira chave, diga comigo, entender pelos livros. Tem muita coisa que você vai entender melhor se você for assíduo na leitura desses livros. Diga assim, segunda coisa, oração. Oração faz você entender coisas tremendas, irmãos. A segunda chave para você entender muitas coisas, desculpe a minha franqueza, deixa de murmurar e vai orar. É orando que Deus se revela, que Deus mostra. É orando, irmão, que muitas coisas você e eu vamos entender claramente qual é a vontade do Senhor. É por isso que tem tantos textos falando a respeito disso. E nós já falamos sobre um aqui, que é Lucas 18:1. Coloca aí, por gentileza, irmãos. Eu não estou com um pingo de pressa. Estou tranquilo e sossegado aqui depois. Lucas 18:1. Diga comigo assim: dentre tantas coisas, nós ouvimos até pela boca da Vanessa aqui hoje, dentre tantas coisas que Jesus contou, Jesus fez, dentre tantas coisas, Ele contou também, diga assim comigo, uma parábola sobre o dever de orar sempre. Diga assim comigo, de orar sempre e nunca desfalecer. Fala para o teu irmão, mas com muito cuidado, irmão. Estamos num certo isolamento social, não pode... Mas dá um toque assim, ó. Fala assim, você não vai desfalecer mais depois disso. Fala assim, você pode tomar esse remédio aí 3 vezes por dia. Daniel fez isso, deu certo. Daniel se punha, né? Na presença do Senhor ali pelas janelas ali para o lado de Jerusalém, ele orava 3 vezes por dia. Daniel fez diferença na Babilônia. Você vai fazer diferença em Votuporanga. Querido, não cesse de orar. É o que a palavra vai dizer em Efésios. Orai, diga comigo, sem cessar. Na oração Deus se revela. Na oração, querido, Deus abre os céus. Na oração. Quantas vezes, irmãos, Deus, viagens que eu estava indo para uma direção, já contei aqui, não vou me repetir. Ia para Minas, Deus mandou ir para o Goiás. Chega no Goiás, eu vi pessoas de 90 e quase 100 anos encurvada, Deus colocar de pé. Querido, quando você ora, Deus revela e você segue a direção, você vive milagres, você vê portas se abrir. Mas só que tem um que faz de tudo para você se envolver com tanta coisa, você desanimar, você desfalecer, você angustiar, você entristecer, você enfraquecer. E ele rouba o teu tempo. Por isso que está dizendo para remir o tempo, porque os dias são maus. Querido, não negocie o teu tempo de oração. Vou repetir, não negocie o teu tempo de devocional, de oração com teu Deus. É nesse momento, querido, que Deus se revela a você. Quantas pessoas, querido, que parece ali que tem uma dificuldade de orar 5 minutos por dia. Então diga comigo, eu preciso ser mais amigo desse livro. E eu preciso
ter uma prática maior de oração. Jesus deixava tudo, irmãos. Estava lá, ele se ausentava, deixava, subia para o monte. E ele passava tempo a sós com o Pai. E quando você está lá, as coisas que ficou lá, quando você chega, ele já resolveu. Eu me lembro certa feita que a gente estava num processo da igreja, uma dificuldade terrível ali na Amazonas. Sofremos muito ali com a reverberação. Pessoas que sabem do que eu estou falando, o som batia, reverberava, e vamos pôr isso, pastor, vamos pôr aquilo, vamos mudar isso, muda aquilo. Irmãos, foi tempos e tempos, situações difíceis ali. E eu assumi a igreja num contexto que eu estava administrando 3 empresas, com viagens marcadas. Difícil de saber como lidar. E orando, Deus pediu para eu não viajar, para eu ficar. Isso foi na oração. Eu fui para Macaubal com alguns irmãos ver uma igreja lá, qual que era a acústica, como que era. Foi para outro canto, vendo tal. Aí, consequentemente, o que seria comum, Carlos, acontecer? Vendedor que não viaja. Amados, enquanto eu estava indo procurar acerca de resolver o som da igreja, orando, buscando direção de Deus, o telefone tocava. E as pessoas falavam assim: Veronese, aquele produto que você me mandou, aquela carga assim, tal, naquela cor tal, manda mais uma carga para mim. Veronese, sabe, querido irmão, quando você busca fazer a vontade de Deus e procurar compreender a vontade de Deus, Ele faz as demais coisas. As demais coisas serão acrescentadas. Mas quando a gente busca as demais coisas, a gente encontra aflição, angústia, enfraquecimento. Alô? A partir de hoje a tua vida vai mudar. Mas eu quero caminhar um pouco mais. Coloca por gentileza aí Daniel capítulo de número 10. E no ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira e trata-se de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do 1º mês, eu estava à borda do grande rio Idequel. E levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como turquesa e o seu rosto parecia um relâmpago e os seus olhos como tochas de fogo. E os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma.
Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou. Ei, querido, essa mão está aqui nessa noite. E eis que uma mão me tocou. E fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, coloca o teu nome aí. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender. Daniel fez isso. Aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. São ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei, e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu Senhor falar com aquele meu Senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. E uma como semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou. E disse: não temas, homem muito desejado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu Senhor, porque entendeu. Mas diz assim: só Daniel jejuou. Quer entender? Quer entender? Tem hora, querido, que a gente vai ter que abster mão de algumas coisas desejáveis. Me lembro de um contexto da igreja que o Senhor me pediu, uma situação triste da igreja, um momento caótico da igreja. Eu era o mais... Mas Deus me pediu um jejum de 10 dias. 10 dias. Eu fiquei comendo só legumes. Me deu esse exemplo de Daniel. No final daqueles 10 dias, Deus me honrou. Sabe, querido, é um tempo de consagração. Se você e eu queremos ir além, se nós queremos entender coisas, sabe? Imagina, querido, que oposição. Se ele ora se ele tem 1 dia, 2 dias, 3 dias de consagração ali, ele não vê nada. Até o 20º dia, se ele não persevera em compreender o que ele não estava compreendendo, ele não ia entender nada. Mas no 21º dia, com toda aquela oposição, sabe? Com todo aquele bloqueio nas regiões celestiais, Deus interviu, rompeu aquele bloqueio, e o anjo chegou até onde ele estava e falou: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que você procurou compreender, são ouvidas as tuas orações, e eu vim para te fazer entender. Querido, Deus vai fazer você entender muitas coisas, mas é um tempo de resgatar esses valores cristãos. Talvez você veio buscar algum melzinho na chupeta, e eu não tenho ele para você. Mas com esses 3 passos, tem muitas coisas que vão se abrir na tua vida. Deus vai te revelar de uma forma poderosa. Daqui uns dias eu vou trazer, irmãos, eu vou trazer para vocês, até para fortalecer a fé de vocês, uma situação que me aconteceu agora há pouco tempo, de algo que era impossível. Eu tinha recebido vários áudios e várias situações, falei: isso aí esquece.
Esquece. Fala de qualquer coisa. Se eu falar de novo sobre isso aqui na firma, o cara me manda embora. E Deus me fez fazer algo. E depois eu parei de correr atrás daquilo, aquilo começou a correr atrás de mim. E o cara começou a insistir comigo para mim, aquilo que ele não queria de jeito nenhum. Querido, Deus continua sendo assim. Se coloca de pé, por gentileza. Eu quero só dizer para você algo bem simples, que eu quero orar. Nunca duvide. Nunca duvide. Que Deus pode te levar além. Mas, amado, você e eu pode ter esse... Tem pessoas que falam, pastor, o senhor conhece bastante a Bíblia, né? Impressionante como o senhor tal, mas eu gastei um tempinho com ela. Tem pessoa que fala, mas eu não consigo, pastor, não consigo, mas também não lê. Não recebi um anjo tocando e falou, recebe toda a revelação da Bíblia. Não, irmão. Você consegue ir além. Você consegue ir além. Tem portas que ainda não foram abertas, mas Deus deseja abri-las. Tem coisas, irmãos, que era para estar na tua mão e na minha mão, mas muitas vezes os filhos das trevas são mais ágeis do que os filhos da luz. E tem direitos, tem promessas, tem, sabe, heranças que são suas, são minhas. Mas eu não procuro compreender como que Deus vai agir. Eu muitas vezes me enfraqueço, me entristeço, desanimo, desfaleço, porque geralmente falta uma consagração, um posicionamento. Eu quero terminar com Efésios capítulo 5, para a gente orar. Não sei se já desligou tudo aí, se desligou, você liga. Aleluia. Versículo 14. Põe agora, já que nós não lemos, põe na King James aí, para não falar que ficou com poucas traduções. 14. Eu queria que você me ajudasse nessa leitura para a gente orar. Diga assim: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Continua. Portanto, estai atentos, para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria. 16. Aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. 17. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é te exaltar. A vontade do Senhor é o teu crescimento. A vontade do Senhor é que você seja um Daniel dessa geração. A vontade do Senhor é que você seja um José nesse teu Egito, em qualquer cenário onde você pisar a planta dos teus pés. Se você procurar compreender a vontade do Senhor, você vai ser referência, você vai ser luzeiro, você vai fazer diferença, você vai ser a resposta que essa geração precisa. Você vai fazer toda a diferença no teu trabalho, onde você pisar a planta dos pés, Deus vai se revelar a você naquele lugar. Deus vai mostrar. Ninguém consegue, você consegue. Ninguém sabe, você sabe. Ninguém tem, você tem. Ninguém é, você é. Você e Deus é maioria. Nós só precisamos compreender qual é a vontade do Senhor, e Ele quer se revelar a você.
Amém, queridos? Você recebe essa palavra? Eu quero orar com vocês. Pai, eu entreguei aquilo que o Senhor me deu. E eu sei que eu não vou conseguir, ó Deus poderoso, fazer aquilo que cada um aqui, Senhor Deus poderoso, ouviu que o Senhor requer de nós nesse tempo. Um tempo de posicionamento, um tempo de intimidade, um tempo de revelação, um tempo de obras maiores, um tempo em que se aproxima a volta de Cristo. E a implantação do Teu reino se faz necessária, por isso precisamos mais do que ninguém sermos, ó Deus poderoso, iluminados no nosso entendimento para compreendermos e agirmos de acordo com a Tua vontade. Por isso, Senhor, que essa palavra ela não seja apenas informativa, mas que ela possa ser praticada e que os frutos, papai querido, da prática sejam tão palpáveis, que muitos testemunhos comecem a brotar, de uma forma, Senhor Deus, ó Pai, tão incisiva, tão, ó Pai querido, sobrenatural, que as pessoas fiquem boquiabertas pelo Teu trabalhar, pelo Teu agir. Senhor, eu abençoo a Tua igreja com todas as sortes de bênçãos e profetizo que é chegado um tempo de nos despertarmos, Pai, para esse mover, e para vivermos um tempo de sobrenaturalidade, de céus abertos, Pai, de coisas sobrenaturais, de coisas que vamos ficar maravilhados com o agir e o trabalhar das Tuas mãos. Eu abençoo a Tua igreja com todas as sortes de bênçãos e creio, Senhor, que haverá um mover, ó Pai querido, de uma forma sobrenatural, algo sobremodo excelente, que vai vir sobre a Tua igreja, Pai, no nome poderoso de Jesus. Se você recebe e crê, não apenas aplauda, mas glorifique, dê a Ele a glória, a honra, o louvor, a adoração, bendiga, exalta, tribute a Ele a glória, a honra, a adoração, exaltação, ações de graças. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Bendito seja o Teu nome, adorado, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Dá uma olhada no relógio. Está vendo, irmão? Que o Senhor te abençoe. Só Daniel entendeu. Fala para o teu irmão, se você não quer entender, irmão, deixa eu entender. Amém, queridos? Vão em paz, tenha uma semana abençoada. Que o Senhor continue convosco, no nome de Jesus. Olhos de amor, sua graça.